Enquanto a gente se preocupa aqui com a soberania do que existe, como a IA molda a nossa expressão e criatividade, condutas, a gente sabe que o futuro também já está sendo reescrito em laboratórios de ponta. Não é isso, Paulo? Traz aí para a gente Exatamente. as suas notícias. Bom, olha, eu acho que a minha notícia, ela, assim, pelo menos a primeira delas, ela não foge muito dessa engenharia social de comportamento, porque a gente está tratando aqui sobre o que um determinado medicamento ele pode trazer em termos de mudanças comportamentais, principalmente quando esse medicamento ele é utilizado para ser produzido de forma endógena. Então a gente não está tratando aqui só de farmacologia, mas a gente está tratando sobre engenharia genética, utilizando determinados fármacos. E se a gente conseguisse produzir dentro de nós fármacos que a gente utiliza? Bom, antes de mais nada, eu também gostaria de dar um pitaquinho na questão das IAs, porque eu acho que a gente precisa também avaliar qual que é o agente que está sendo impactado por elas. E quando a gente está pensando no drive da performance, existe o primeiro estudo de impacto de performances em IAs foi feito em 2022, se eu não me engano, pela Universidade de Harvard, posso estar enganado. Mas o que foi observado é que o ganho de performance, quando você compara indivíduos de baixa e média performance, é muito maior do que aqueles indivíduos que usam a IA, mas já têm uma alta performance em suas atividades de trabalho. É interessante quando a gente pensa, por exemplo, no que o Ale falou e do que a Ana trouxe, que é o trabalho criativo, porque o trabalho criativo envolve muito uma característica que é o pensamento contrafactual. Ele é contraintuitivo, né? Ele não é uma coisa... ele não é um pensamento analítico clássico de hierarquia. Ele é um pensamento que você pega conceitos que aparentemente não têm muita relação e consegue ligar eles. Quando a gente fala, por exemplo, do cinema, eu vejo sim um ganho, inclusive do ponto de vista democrático, do acesso e da construção da criatividade, em relação àqueles indivíduos que não têm o enhancement natural, digamos assim, a propensão criativa natural, em relação, por exemplo, a gênios como Christopher Nolan, Martin Scorsese. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando o quanto que essas mesmas ferramentas elas dotariam, por exemplo, esses cineastas de grande porte em relação às suas habilidades que já são de altíssima performance. Bom, de acordo com esse estudo, eles não têm um ganho muito alto, tá? E mais do que isso, as pessoas de média e baixa performance conseguem alcançar um ganho muito próximo do que eles. Então, eu acho que a gente pode estar tendo no futuro não muito distante, um boom cultural e criativo para aquelas pessoas que souberem realmente engenheirar a comunicação com as IAs. Bom, trazendo agora a minha notícia, a gente está cansado de falar sobre os medicamentos de perda de peso de terceira geração, os famosos Ozempics da vida. Mas eu decidi trazer essa notícia por uma questão muito simples. Os cientistas da Universidade de Osaka, no Japão, eles modificaram uma proteína que é um agonista, ou seja, é uma substância parecida com o Ozempic, e fizeram engenharia genética em ratos para que eles conseguissem modular a intensidade dos efeitos terapêuticos. A gente sabe que esses remédios eles geram resultados muito drásticos na perda de peso. E eles pensaram, será que a gente conseguiria, então, fazer com que pessoas que têm doenças metabólicas conseguissem ser curadas com uma redução de peso mais amena e ao longo prazo? E foi isso que eles testaram em ratos de laboratório e deu certo. E mais do que isso, foi sustentado. Foi sustentado durante mais de 28 semanas. Mas a gente tem que lembrar que o Ozempic, ele tem efeitos psicológicos. Muitos estudos já demonstraram, por exemplo, que eles afetam a questão da impulsividade, eles afetam o comportamento impulsivo, eles afetam a susceptibilidade a comportamentos relacionados a vício. E também afetam comportamentos relacionados a... Como que eu poderia dizer em relação a isso? O comportamento de grupo.
A gente percebe, por exemplo, que quando pessoas com Ozempic, elas, em relação às suas atividades interpessoais, elas interagem, existe uma diferença da modularidade dessa interação, justamente porque há redução desse comportamento impulsivo, que termina impactando, consequentemente, em aspectos relacionados à personalidade. Então, assim, pensar só sobre a questão do peso, ok, foi o que esse estudo fez, mas os desdobramentos em relação ao que já tem sido estudado sobre esses medicamentos têm efeitos não só fisiológicos do ponto de vista da obesidade, mas efeitos bastante drásticos em como nós nos comportamos, como nós fazemos as nossas escolhas e se nós decidimos o que nós consumimos em relação àquilo que nós precisamos ou não. Então, essa é a primeira notícia. Acho bastante interessante pensar que no futuro, talvez, os medicamentos que que as pessoas estão utilizando hoje, que os Ozempics da vida, os agonistas de GLP-1, eles talvez não sejam mais a preferência de utilização para tratamento, mas sim as mudanças, as engenharias genéticas da vida, fazendo com que a gente tenha um efeito sustentado de longo prazo e potencialmente vitalício. A segunda notícia para fechar, eu acho que essa daqui é bem interessante, é que a gente também conhece os famosos tratamentos CAR T-cells, que são aquelas células do nosso sistema imunológico, que são geneticamente modificadas para tratar de alguns tipos de câncer, que são as imunoterapias. Mas os cientistas pensaram, ok, a gente tem explorado muito, unicamente, um determinado tipo de célula. O sistema imunológico ele é muito diverso. Ele tem diversas funções, diversas células que têm efeitos diferentes. Então, eles pegaram outro alvo. Eles pegaram uma célula que faz parte do nosso sistema de defesa, chamado sistema de defesa inato. São aquelas células que a gente poderia chamar, entre aspas, tá? Bem entre aspas, de burras, porque elas não produzem memória, elas não fazem anticorpos. E eles testaram essas células para tratar lúpus. E o objetivo deles é atacar doenças autoimunes. Por quê? As doenças autoimunes, elas surgem quando uma célula de memória, uma célula B que produz um anticorpo, ela produz anticorpos contra o nosso próprio corpo. Então, eles pensaram, será que a gente conseguiria utilizar células que eles chamam de natural killers, ou assassinas naturais, para caçar essas outras células que estão destruindo partes do corpo em pessoas que têm doenças autoimunes? E foi isso que eles fizeram. Foram 2 estudos clínicos independentes. Esses 2 estudos clínicos independentes, eles foram feitos em julho, e uma das questões que foram levantadas nesse estudo clínico é se essas células elas conseguiriam eliminar todos os autoanticorpos e acabar com o dano inflamatório. Foi isso que aconteceu nesse pequeno grupo de pessoas com lúpus eritomatoso sistêmico, e eles também fizeram um estudo em esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa que afeta os nervos tanto periféricos quanto os nervos centrais. E o que eles observaram é que não só eles conseguiram acabar com os autoanticorpos e as células de defesa que produzem esses autoanticorpos, como eles conseguiram reverter as consequências que até então eram consideradas definitivas, como, por exemplo, a perda de mobilidade, o enrijecimento muscular e também o enrijecimento vasoconstritor. Então, essa capacidade de reversão demonstra um efeito inédito das terapias imunoterápicas. E mais do que isso, mostra uma nova via alternativa para se tratar outros tipos de doenças que não precisam utilizar as células de memória. Mais do que isso, elas são baratas e elas não têm processos de rejeição como a gente observa em células B.
Então, o que esses cientistas disseram é que eles poderiam pegar, por exemplo, células do cordão umbilical e produzir terapias para aproximadamente 100 pessoas. Então, não são em terapias ultra individualizadas, não são terapias que passam por limitações de rejeição, e mais do que isso, elas são bem mais baratas quando a gente compara com terapias CAR T-cells que hoje, aqui no Brasil, inclusive conseguiu diminuir bastante os custos, elas são em torno de 300 mil a 400 mil reais por tratamento. Então, a gente está falando, sim, de uma alternativa viável economicamente, viável do ponto de vista biológico, que pode ser utilizado diversas vezes e para um grande número de pessoas. A grande desvantagem, e é algo que eles falam, que eles não concordam que seria uma desvantagem por excelência, dado o grupo de doença que eles estão atingindo, é que essas células, como elas não têm memória, elas morrem. Então, você precisaria repetir o tratamento. Mas uma única dose, nesses 2 estudos, demonstraram que todas as células de memória que atacam tecidos do próprio corpo do indivíduo, elas foram eliminadas, todas. O que significa que não haveria, para aquele tipo de doença específico, a necessidade de repetição de doses em tempos intervalares. Então, a gente está falando aqui, para finalizar, de uma maturação dos tratamentos imunoterápicos para outros tipos de doenças e com abordagens diferentes, e também de engenharia genética para medicamentos que são produzidos dentro do nosso próprio corpo, que afetam não só questões relacionadas à obesidade, mas questões relacionadas a aspectos cognitivos e comportamentais. Então, a gente não estaria, de forma indireta, fazendo uma certa engenharia de comportamento por meio farmacológico e meio que definitivo, quando a gente pensa, por exemplo, na utilização de medicamentos que são alvos, que são abordagens de primeira escolha para atacar um grupo muito específico de doenças, mas que, na verdade, está afetando de forma muito generalizada e sistêmica o nosso comportamento. É isso.